Fala aí, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa aula de Position Size, investimento a longo prazo, multiplicação de patrimônio e algumas estratégias que eu uso e já usei aí com muita frequência, umas 3 ou 4 vezes em excelentes oportunidades aí que nós temos na vida. E eu vim aqui hoje passar um pouco para vocês do que eu fiz, como foi, como eu espero essa oportunidade. A galera aí acabou perguntando lá no curso aquele dia e eu falei que ia gravar um vídeo só para mostrar para vocês como que eu fiz aí a multiplicação de patrimônio desde 2017 para cá. Beleza? Bem-vindos ao canal aí. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui a mostrar para vocês usando o TradingView. Beleza? Então, para quem não conhece, esse aqui é a TradingView, para mim desenhar os estudos aí de investimento a longo prazo. É a melhor plataforma que eu já testei até hoje. Eu vou mostrar para vocês algumas postagens que eu fiz aí na época da pandemia, mais para frente. Não sei se vai dar tempo para gravar nesse vídeo também, nessa aula aqui, como eu faço e atualizo as estratégias ao vivo para vocês. Mas se eu não fizer nesse vídeo aqui, eu faço no próximo, beleza? Vamos lá, pessoal. Eu vou começar mostrando para vocês aqui o estudo que eu fiz ali, investimento na época da pandemia. Vou abrir para vocês dar uma olhadinha. Quem não está acostumado com gráfico, não se assuste. Vocês vão aprender a fazer tudo isso daqui. E vão tirar de letra, tá, gente? Pode ser assustador assim quando você olha a primeira vez, mas depois vocês vão fazer sozinho o estudo de vocês. Vocês não vão mais precisar de mim para isso aí. Beleza? Vou começar aqui pela correção do Ibovespa, ali na pandemia, em 2020. Infelizmente, a pandemia é uma das piores coisas que a gente já viu, né? Que a gente já passou, mas são nesses momentos aí que a gente tem oportunidade de mercado financeiro. Eu já estou no mercado há 8 anos, mais ou menos, na parte de investimento, na parte de carteira, na parte de longo prazo, pré-aposentadoria, multiplicação de patrimônio. Desses 8 anos aí eu tenho quase 5 de day trade. Eu sou mais para o risco, eu tenho mais apetite ao risco. Não é o perfil de todo mundo. Acho que todo mundo tem que se sentir confortável, principalmente para fazer investimento. Eu tenho um apetite muito grande para risco. A minha esposa é totalmente ao contrário. Ela é totalmente renda fixa, totalmente Selic, tesouro direto. Até em alguns momentos teve poupança também. Mas eu tento manter o meio termo entre eu, o risco, e ela, a Selic, para a gente montar uma carteira, o que tem dado muito certo. Em 3, 4 ocasiões aí nos últimos 10 anos. Menos de 10 anos, últimos 8 anos aí. E vou mostrar para vocês qual que é a ideia, tá bom? Então, voltando aqui para o gráfico, eu fiz esses estudos aqui na parte do Ibovespa, que é o que eu operava aqui no Brasil na época. Hoje eu não opero mais tanto o Brasil, tá? Eu opero mais Estados Unidos e Bolsa Americana. Mas isso aqui funciona muito bem, imagina nos Estados Unidos, então, que é um país com muito mais liquidez, muito mais ativos, país de primeiro mundo e respeita bastante o gráfico, muito mais do que a gente aqui, tá bom? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu puxei aqui o gráfico, como vocês podem ver, a gente tem um canal de alta aqui, certo? A gente tem um canal de alta aqui. Eu vou abrir o gráfico no TradingView, tá? Para vocês entenderem depois. Mas pelos estudos aqui vocês também conseguem ter uma noção. Então eu puxei a bolsa aqui desde a crise de 2000 lá, as empresas de tecnologia americanas, tá? Então a gente vem no canal de alta aqui desde lá, beleza? Nesses últimos 25 anos aí, mais ou menos. Esse gráfico é de 2020, então tem 20 anos aí entre a crise das .com, das empresas americanas, até a Covid aqui no topo antes da Covid, né? Então, esse estudo aqui eu fiz dia 30 de janeiro de 2020. Foi antes do lockdown, foi antes da queda de Bovespa. Por que eu fiz isso aqui? Gente, esse canal aqui tá lindo tecnicamente, né? Ele teve algumas grandes correções aqui. E ao longo desse caminho todo dessas correções é onde a gente entra para pegar a estratégia, beleza? Então, eu vou começar a mostrar para vocês, mas da onde eu entrei realmente para frente, porque tem esse estudo até de 2000, mas infelizmente eu não fiz isso aqui de 2000 para cá. Eu fiz da greve dos caminhoneiros para cá.
Então, gostaria muito de ter feito no passado, mas ainda não tinha esse conhecimento, que é o que faz a diferença, né? Talvez teria uma vida muito melhor financeiramente se eu soubesse dessas informações, disso aqui tudo que eu vou passar para vocês naquela época. Conhecimento é poder, gente. Então, vou pegar aqui o gráfico. Ó, impeachment da Dilma 2015, greve dos caminhoneiros em 2018. Ó, risco de dizer que foi nessa época aqui, essa porrada para baixo. Beleza? Então, o que aconteceu aqui, gente? Eu já estudava o mercado financeiro aqui desde 2017, então eu já tinha um ano e pouquinho de mercado. Já estudava bastante, comecei estudando ali Selic, Tesouro Direto, fundos imobiliários, fundos de investimento. Comecei bastante na renda fixa. Eu era uma pessoa totalmente conservadora, eu não sabia nada de investimento. Então, por isso que eu falo para vocês que investimento a longo prazo é investimento para a família. Investimento para a família. Porque nesse longo tempo eu conheci minha esposa, a gente montou uma estratégia, acabou seguindo e dando certo. A gente saiu do nada ali para uma condição financeira muito boa hoje, totalmente estável. Não sou aposentado ainda, mas tenho praticamente no investimento uma pré-aposentadoria, que é a ideia que eu tenho de ensinar para vocês. Então, eu tive toda a minha grana até 2017 em poupança, como todo brasileiro, né? Abri uma conta ali no banco e colocava o dinheiro na poupança. E conforme eu fui estudando, eu acabei gostando muito do mercado de investimento. Eu tenho originalmente aí 24 anos de TI. Sou velho, tá, gente? Comecei em TI ali em 2000, justamente nessa época das .com, tudo era novidade na internet. E fiz uma carreira aí de sucesso em 24 anos aí com a parte de infraestrutura de TI. Já cheguei a planejar, montar, migrar, fazer migração de data center totalmente novo, de um data center bem antigo para um data center totalmente novo. Fui consultor, atendi 70 empresas, fiz mais de 150 projetos. E quando eu mexi com o mercado financeiro, isso aí mudou a minha vida literalmente. Eu achei uma área que eu gostei bastante, eu vi uma oportunidade de crescer muito a grana que eu fazia por ano e conseguia juntar. E nesse um ano e pouquinho aí antes dessa oportunidade que a bolsa me deu ali na época, eu já sabia praticamente o que eu fazer com o meu dinheiro quando tivesse a oportunidade. Então vamos lá de novo. O que é sorte? É o encontro da oportunidade com o seu conhecimento. Você estar pronto para executar aquilo. Não significa que é uma coisa fácil de executar, porque não é. Não acha que é só botar essas linhas aqui no gráfico que vocês vão ficar ricos. Não é assim. Tem que ter a disciplina, a bendita da disciplina. Você tem que ter paciência, se conhecer, fazer um curso de autoconhecimento mesmo, parte psicológica, especialista aí, de TCC, o que é uma coisa que eu faço agora, terapia cognitiva comportamental. Você tem que se estudar, você tem que estudar o mercado, você tem que se dar tempo, você tem que ter tempo de tela. Então, acredita, demora, é difícil, não é fácil, mas ano que vem vocês vão se agradecer de estar começando hoje. Então, o que eu quero botar aqui para vocês? Nesse estudo aqui, o que aconteceu? Eu tinha dinheiro na poupança nessa época toda, a bolsa veio de lado aqui na época da Dilma, do impeachment e daquela gestão ridícula do PT, e fez um fundo aqui nos 38 mil pontos, e de lá para cá só subiu, né, até a Covid. Então, como aqui a gente tinha um canal muito grande, uma possibilidade de alta muito grande, eu continuei. Nessa época eu não sabia, né, realmente a parte de investimento, mas aqui eu já sabia. Então o que aconteceu aqui? A gente teve toda essa alta aqui, e quando a bolsa chegou aqui em cima, num belo de um topo, aconteceu o quê? A greve dos caminhoneiros. Essa porrada aqui para baixo, que a bolsa saiu de 88 mil pontos, todo mundo falava de bolsa 100 mil pontos, 150 mil pontos, e isso que é o perigo de você entrar na empolgação. Você poderia ter entrado nesse topo aqui e ter dado certo, ou você poderia ter entrado nesse topo aqui e perdido uma bela de uma porcentagem que você tinha. Então, a bolsa saiu de 88 mil pontos para 70 mil pontos, praticamente, menos que isso. E o que eu fiz? Eu entrei aqui nos 72 até os 80 mil pontos. Entrei aqui nesse fundinho aqui, esperei essa correçãozinha e entrei aqui quando rompeu esse topo aqui dos 50%, aqui no caso. E peguei essa alta toda aqui da bolsa, desde essa época até aqui em cima. Então, praticamente dobrei. Teve ações aqui que eu dobrei, literalmente. Então, empresas na época que eu só operava o Brasil, Taesa, Petrobras, Vale, VEG, as melhores empresas aí da bolsa que todo mundo é louco para comprar na alta, com preço lá na lua.
eu paguei muito mais barato e vendi muito depois, tá? Posso dar alguns exemplos aí. E Petrobras, paguei, sei lá, 11, 12 reais, vendia a mais de 20. Várias empresas, isso num tempo até que curto, né? Comecei a comprar aqui em julho, no final do ano, no final do ano eu já tinha pegado uma boa porcentagem já. E depois disso, com a tendência ali do PT sair do poder, quando saiu e o Bolsonaro entrou, eu peguei mais essa alta toda. Por que que eu fiz esse estudo aqui na época? Pelo mesmo motivo que eu tinha visto essa porrada aqui para cima e depois essa correção. Gente, bolsa não sobe reto. Bolsa de valores é renda variável. Ela vai subir, ela vai cair, vai te dar muita oportunidade. Mas se você entrar no lugar errado e você precisar do dinheiro, tiver que vender, e não tiver uma estrutura emocional, você só vai fazer besteira. Só vai fazer besteira. Então, espere a oportunidade. Infelizmente, a gente está no mundo, principalmente no Brasil, que te dá oportunidade toda hora. A gente teve uma condição aqui gigante de comprar a bolsa a preço muito barato aqui no impeachment da Dilma e fazer um preço médio, comprar, para quando acontecesse essa subida gigante você ganhar muita grana. Ou você podia ter comprado aqui no topo, achando que ia explodir para cima e ia realizar tudo isso aqui na sua cara. Então, tem que ter cuidado, não é uma coisa simples de fazer. O gráfico é muito mais respeitado para quem opera no longo prazo do que no day trade, tenho plena ciência disso, faço day trade há muito tempo. E com certeza a parte assertiva a longo prazo, mais os dividendos das empresas que você vai recebendo e reinvestindo, te faz uma diferença muito grande, faz um bolo de neve que realmente em 5, 10 anos você tem uma diferença muito grande. Tá? Então, de novo, tivemos uma esticada muito grande, a gente saiu do fundo do canal até o topo do canal, e quando ele deu essa perda aqui, que eu fiz o vídeo, já estava uma conversa da pandemia, você via que fora do Brasil, até a dica para vocês não acompanharem a notícia só do Brasil, acompanhem a notícia do mundo, a gente vive no planeta Terra, não no planeta Brasil. Então lá fora eu já estava vendo evidência muito grande da China, de fazer lockdown, nos Estados Unidos também, então cara, a bolsa no topo, vende. Vende, cara, espere uma oportunidade melhor. E foi exatamente o que eu fiz, tá? Eu realizei aqui entre dezembro, na verdade. Entre dezembro aqui. Daqui até aqui eu só fui vendendo, tá? Só fui realizando lucro. E depois desse estudo aqui, o que aconteceu? Eu vou dar play para vocês dar uma olhadinha aqui. Olha lá. Em muito pouco tempo, a bolsa caiu metade, praticamente metade do valor dela. Né? Eu estava 120 mil, veio para 60 mil, 61 mil pontos. Como eu já tinha realizado lucro aqui, eu estava com dinheiro em caixa. Então, depois de toda essa desgraça que infelizmente aconteceu aqui, eu voltei a comprar a bolsa aqui nos 70 mil pontos de novo, onde fez esse fundo aqui da outra vez que eu tinha comprado. Então, peguei toda essa alta aqui de novo, não até os 125 mil pontos, eu acabei saindo um pouco aqui nos 105, depois um pouco nos 111 aqui para cima. Não peguei esse topinho aqui, mas já foi uma bela de uma rentabilidade, né? Empresa de novo, Petrobras 11, 12 reais, media 23. Cara, eu lembro de várias ações para dar um exemplo para vocês. Então vamos ver aqui, de março até dezembro, realmente foi mais ou menos isso que eu vendi mesmo. Foi no final do antes do final do ano. Aí, gente, em 8 meses, nem um ano, vamos colocar que foi um ano. Uma multiplicação violenta de patrimônio. Muitas empresas eu vendi até antes desse valor, tá? Porque já tinha dobrado. Na verdade, algumas triplicaram, fiz 400% em poucas. A maioria eu esperei dobrar e já vendi logo. Então, tem a hora certa, tem que ter paciência. Isso aqui é só um exemplo para vocês das 3 porradas que eu peguei para cima. Então, greve dos caminhoneiros, pandemia, e depois num gráfico mais para frente eu vou botar para vocês a parte das bolsas americanas e depois a retomada da Covid com o Bolsonaro, aqui nos 121 pontos, mas eu já não operava mais Brasil, tá? Aí eu tenho que dar o exemplo para vocês lá, traçando e atualizando os gráficos aí na próxima aula talvez. Então, esse aqui é o exemplo de Brasil, tá? Do investimento a longo prazo, o que a gente consegue fazer? Lógico, você tem que ter paciência, igual eu falei, não é ficar no desespero, né? Ou, por exemplo, caiu até aqui, chegou aqui nessa linha de fibra que eu vou começar a comprar. Cara, olha o que caiu ainda para você fazer preço médio. Quem sai comprando em preço médio numa violência dessa é banco.
é fundo de investimento. E vários deles ainda tomaram pau em 2020, quebraram. Tinha um monte de fundo de hedge famoso que dava entrevista em todo lugar. De repente a galera toda sumiu quando aconteceu a Covid. O fundo de investimento perdeu 50% do seu patrimônio. Então, assim, investir a renda variável é muito bom, dá você ganhar muita grana, dá você realmente mudar a sua vida em 5, 10 anos, mas dá pra você acabar com ela também. Eu faço muito day trade, eu tenho apetite para risco, né? Pessoal da sala que sabe bastante disso, mas isso aqui é para mostrar para vocês que você ficar aqui com renda fixa aqui na Selic que estava pagando 2, 3, 4, 5% ao ano, então vou fazer um cálculo básico aqui, a gente tem 100 mil reais, né? Investido no Tesouro Direto, você ia ganhar 5 mil no ano, ok? Se você dividir isso aí por 12, gente, não dá uma rentabilidade horrível. Né? Não dá nem para você viver de renda. Então, se você tem 100 mil na Selic e você sabe investir, saca os seus 100 mil do Tesouro Direto, da poupança, de qualquer renda fixa que você tem e você começa a comprar aqui, a longo prazo, a tendência é que isso aqui volte para o preço que estava, certo? Se não acontecer uma coisa muito pior do que a pandemia, o que é bem difícil, né, gente? Então, se você comprar nesse ponto aqui de retração, entre o 61 e o 50, você vai ter lucro a longo prazo. Isso não é certeza, né? Mas você pode ver aqui no traçado do longo prazo que numa tendência de alta tem vários pontos bons para comprar. Né? Então você tem essa subida aqui, retraiu na linha. Tem essa subida aqui, retraiu. Tem essa subida aqui, retraiu 50%. Tem essa subida e aí ele vai fazendo isso aqui. Chegou num topo aqui de fundo que foi a greve dos caminhoneiros, o mundo vai acabar. Cara, é oportunidade de compra. Então se você comprasse aqui, 50%. Comprasse aqui, 50%. Eu uso muito a regra do 50%, tá? Inclusive no day trade. Então, subiu 50%. Subiu, aqui foi a violência da pandemia, então você tem que saber a hora de parar também. Mas, gente, quem pega uma rentabilidade dessa aqui, você já fez a grana da sua vida muitas vezes. Então, aí sim, você vai realizando e colocando dinheiro que você tem de lucro na Selic, na renda fixa. Por quê? O dia que vem uma porrada desse baixo, você vai ter caixa, você vai ter condição financeira de aportar, comprar as boas empresas num preço muito melhor. Pensa o seguinte, para você que é homem, quer comprar uma Ferrari, a Ferrari custa 1 milhão, você só tem 100 mil, você vai comprar? Não. Mas um dia que ela custar 100 mil, aconteceu uma crise muito grande, você vai comprar por 100 mil e você vai vender ela depois a 1 milhão. Você prefere ficar com o dinheiro ou com a Ferrari? Eu prefiro ficar com os dois. Eu ganhei 50%, vendi, peguei o dinheiro que eu ganhei e comprei a Ferrari de volta. Certo? Um exemplo bem bobo assim, mas realmente é uma coisa que você pode fazer. Nessa subida aqui, com certeza aqui, dando um exemplo aí dos 100 mil, a gente comprou aqui a 100 mil, isso aqui já virou 150, 200, 300. E qual que você tem que fazer? Achar que vai virar 1 milhão? Não, não, cara. Tem casos que acontece de virar 1 milhão, mas não vai ser toda hora. É uma coisa muito rara. Tem que saber muito de mercado. Eu tenho aí 8 anos de mercado e ainda corro o risco de errar isso aqui, mesmo na de 100 mil. Né? O mercado é renda variável, ele varia. Então, cara, você comprou, dobrou, vende. Por que vende? Eu tinha 100 mil. Eu comprei, virou 200 mil. Eu vendi metade, coloquei o dinheiro numa renda fixa e continuei com meus 100 mil lá. Se for virar 1 milhão, vai virar com aqueles 100 mil de lucro, não vai virar com o dinheiro que eu coloquei. Então, gente mais conservadora, comprou a 100 mil, virou 200 mil, cara, vende 150 mil, coloca na sua renda fixa. Você já fez 50% do patrimônio que você tinha e você deixa os 50 mil que está comprado lá para longo prazo. Então, esses 50 mil que você tinha aqui acabou virando 100, 200 depois a longo prazo, 5, 10 anos. Você vai receber dividendo das empresas boas que você comprou, você vai reinvestir esse dinheiro. Né? Então, são estratégias de longo prazo que também te geram ganância, também te gera medo quando você está comprado e o preço cai. Mas você tem que ter, primeiro, dinheiro de caixa para poder aportar e fazer um preço médio ao seu favor dentro de uma crise que, olha essa queda, gente. A gente saiu do topo da bolsa aqui em 2 meses para o fundo de anos atrás. A gente estava em 2020 aqui, a gente foi para um preço que bateu lá em 2010. Então você perdeu 10 anos. Se você comprou aqui e ficou, nossa, como só sobe, né? Vou deixar para eternidade aqui comprado. Não, realiza uma parte. Vai tirando o dinheiro do lucro e colocando numa renda fixa. Porque se você fizesse isso aqui, você está com um caixa enorme para recomprar no dinheiro que você queria aqui, no preço que você pagou há 10 anos atrás. Então tem que ter calma, tem que ter uma estratégia, tem que seguir a risco, tem que ter paciência para acontecer. Não adianta você ter dinheiro aqui, não, já subiu metade, vai para a lua, você comprou aqui e vai cair aqui. Cara, essa diferença aqui pode ser fundamental para você perder a disciplina.
Você comprou a bolsa, ela já tava 104 mil pontos, ela caiu de volta aqui para 93. Meu Deus, vou perder todo o dinheiro que eu coloquei, vou vender, não aguento, bolsa é cassino. Não é cassino. É estratégia, é profissionalismo, é disciplina. Beleza? Então, qual que é a ideia desse vídeo aqui? Só dar uma amostragem para vocês do que a gente consegue fazer numa coisa básica, um canal de alta aqui, de uma análise técnica, num gráfico semanal, não um gráfico de 1 hora, gráfico diário. Eu uso o gráfico diário para refinar uma entrada, quando estou a longo prazo, assim, que tem uma porcentagem muito boa, igual aqui na pandemia, né? Mas, gráfico semanal, análise técnica funciona, o preço é respeitado, você tem que estudar bastante e tem que ter calma, beleza? Isso aqui foi feito dia 30 de janeiro. Vou pegar outro estudo aqui para dar exemplo para vocês. 24 de fevereiro, ó. Vamos ver esse aqui como é que foi. Esse aqui nem eu lembrava que eu já tinha feito. Mesmo canal de alta, mesma época mais ou menos, um mês depois, correção de Ibovespa, mesma coisa. Vamos ver onde o preço bateu. Olha lá. Tá vendo? E depois voltou para o topo. É o mesmo estudo, mais atualizado de antes da queda, só para mostrar para vocês que dá para você prever isso aqui, tá? Tanto que dá para prever o que aconteceu. O preço foi no canal, foi onde eu fiz esse vídeo aqui, prevendo, arriscando que tinha uma correção. Depois, quando o preço voltou aqui, no topo do canal de novo, ele corrigiu de novo. Quando ele ameaçou furar aqui de novo, ele corrigiu mais ainda. Então, o que é isso aqui? Cara, se eu estou comprado desde aqui, já realizei uma boa parte, e isso aqui acontece, eu acabo não comprando um preço médio aqui, porque ele ainda está no topo muito alto, né? Onde eu compraria? Cara, eu compraria aqui. Eu compraria aqui, no meio do canal, buscando um canal, o topo do canal de novo. É regra? Não, não é regra. Com gráfico parado, todo mundo manja muito. Todo mundo é visionário. Então, depois que passou, é fácil falar. Mas por que eu estou falando isso aqui para vocês? Eu coloquei isso aqui antes de acontecer. Vocês acham mesmo que eu estava tinha certeza 100% que isso aqui ia acontecer? Vocês não acham que eu teria vendido minha casa, meu carro, tudo, pegado empréstimo no banco e vendido a bolsa aqui para fazer uma grana aqui, milhões? Não existe certeza na renda variável. Renda variável varia. Então, nunca coloca todas as suas fichas. Nunca faça coisas que você não faria se não tivesse tão emocionado, tão empolgado, com a ganância aflorada na sua pele tão grande, que você pensa em fazer coisas que num dia normal você nunca faria. Então, cuidado. Tá bom? Estou mostrando uma estratégia para vocês de longo prazo que funciona em todos os gráficos no mundo inteiro, mas não é para se empolgar, tá? Fazer coisas de colocar a família em risco, seu patrimônio em risco. Isso aqui é investimento para a família, não para o maluco, não para o psicopata, não para o irresponsável, beleza? Eu não vou colocar esses gráficos repetidos, beleza? Porque é tudo estudo da mesma época, mais ou menos. Esse aqui é de quando? Abril 2020, Bolsa Americana. Vamos ver esse aqui. O que aconteceu aqui? Mesma coisa, né? A gente veio de um topo que não parava de subir ali na Bolsa Americana e tomamos uma porrada aqui para baixo na pandemia. Né? Aqui é uma visão que eu tinha na época, para vocês verem, né? Que acabou não se concretizando. Então o que aconteceu? Quando a gente teve essa queda gigante aqui na Bolsa Americana, deixa eu ver se consigo tirar o zoom aqui. Não. O que aconteceu? Eu acabei comprando realmente um pouco aqui e acabei vendendo um pouco aqui. Peguei esse canalzinho de alta aqui, estava esperando ele bater aqui em cima, mas como ele fez um topo que não conseguiu romper mais o canal para cima, isso aqui tinha que ser uma subida igual deu no Ibovespa, né, e tinha que ser uma coisa mais violenta para cima igual foi, e chegou aqui, ele começou a ficar meio de lado, eu acabei saindo fora. Por que eu saí fora e não peguei todo a alta para cima de novo? Porque na minha cabeça, naquela época, eu achei que a Covid ia ser uma coisa pior ainda do que foi, ou que as bolsas iam ter uma correção de novo, e eu achei que realmente a bolsa fosse vir uma porrada aqui mais para baixo, que ele ia chegar nesse ponto aqui e ia cair. E não foi o que aconteceu. Tá vendo como é importante você não deixar a grana achando que vai subir para todo sempre? Nesse caso aqui, aconteceu. Vamos dar play aqui para ver o que aconteceu? Bateu alta histórica e foi embora. Esse gráfico aqui não atualizou até agora, mas ele foi embora. Ele fez isso aqui e subiu muito, muito, muito. Tá bom? Isso aqui é até o final de 2020, por isso que ele não
não mostra o resto da subida violenta que teve aqui, mas quando eu for atualizar os gráficos na próxima aula, a gente vai ver que realmente isso aqui realmente foi muito para cima, e eu fiquei esperando uma queda aqui que não aconteceu. E o que a gente acabou de falar agora? Comprei aqui, comprei aqui, comprei aqui. Cara, fui até lá em cima, dobrou, vende. Vende. Coloca 50, 60, 70% do dinheiro no bolso. Aí você deixa o resto lá porque é lucro do lucro. Se realmente acontecer em 5, 10 anos de subir 100, 200, 500%, você vai pegar essa alta. Mas a sua rentabilidade, você já dobrou o seu patrimônio que você colocou nessa operação. Então, por que eu estou mostrando aqui? Eu mostrei um exemplo que deu muito certo, que foi com a Bolsa Brasileira. E estou mostrando uma outra análise minha que deu muito errado, porque eu achei realmente, eu vendi aqui, né, e fiquei esperando aqui a bolsa cair de novo, ou tocar até mesmo nesse fundo aqui de volta para recomprar, e aí sim levar por um período maior. Aconteceu? Não. Eu perdi? Não, claro que não. Ganhei 100, 150, 200% em várias ações que eu comprei na época, mas não ganhei mais porque eu realizei metade do meu lucro, acho que até mais, realizei 60% de tudo que eu tinha de position e ações e fundos, ETF e tudo mais naquela época. E não aconteceu a queda, só subiu a bolsa. Então, mesmo você errando a análise, isso que eu quero mostrar para vocês. Mesmo vocês errando a análise, nossa, vai cair mais, vai bater no fundo, vai estourar, vai ser o fim do mundo, o mundo vai acabar. Não, não aconteceu. Ganhei dinheiro? Ganhei. Poderia ter ganhado mais? Poderia, mas não ganhei. Uma rentabilidade bem grande. Se a Selic aí, renda fixa, tesouro direto, te dá 10%, 12% ao ano. Eu fiz em menos de um ano 100%. Eu peguei 10 anos de rentabilidade da poupança renda fixa, ou seja lá qual é a renda fixa que você tenha. Tá? CDB, um CDI, um fundo atrelado à inflação, IPCA, alguma coisa assim. Então, poderia ter ficado milionário? Poderia, numa operação só. Vou arriscar? Não. Até porque, gente, pensa o seguinte, você está levando o preço até aqui. Você tinha, vamos dar o exemplo dos 100 mil reais. Você tinha 100 mil reais. Você transformou ele em 200, 150, 300. Se isso aqui realmente tiver certo e voltasse na sua cara, você ia continuar com 100 mil reais, mas espera aí, você estava ganhando 300. Vai por mim, a sensação que você vai ter é como se você tivesse perdido 300. Aí você vai querer alavancar, vai querer fugir da estratégia, não vai ter mais disciplina, só vai ter o desespero batendo na sua cabeça e você vai se dar muito mal. Vi várias vezes isso acontecer. Então, não é só ter o gráfico, não é só saber os pontos, não é só ter a grana para investir, não é só ter a paciência, não é só ter a disciplina. É tudo isso junto, principalmente por longo prazo. Vocês acham, eu vou dar um exemplo recente aí. Nvidia agora subiu demais. Na próxima aula a gente vai fazer a análise dessas ações também. Eu peguei 382% na Nvidia. Vocês acham que todo dia que estava subindo 150, 200, 300%, eu não queria vender? Todo dia que subia 10, 15% no dia eu queria vender. Mas qual que era o ponto? Era o ponto traçado no gráfico daquele preço, aquele valor, aquela estratégia durante tanto tempo. Eu tive que esperar chegar lá para conseguir realizar. Subiu mais depois? Subiu um pouquinho mais depois do que eu vou mostrar para vocês depois do que eu comprei e o que vendi. Mas, gente, eu fiz 380%. O que você quer mais? Você acha que foi fácil seguir essa disciplina? A minha sorte é que nessa época eu não estava precisando da grana. Essa é a diferença na renda variável. Você não pode precisar do dinheiro, cara. Se você vai precisar daquele dinheiro, não coloca na renda variável. Regra número 1. Não coloca o dinheiro que você vai precisar na renda variável. Ponto. Cara, tô com uma grana guardada aqui, mas eu não paguei um apartamento, não paguei meu carro, tá financiado, eu vou botar essa grana na bolsa. Não! Não, cara. Quita o que você tem, ou deixa essa grana na renda fixa, você vai aportando aos pouquinhos ali. Quando eu comecei a comprar Nvidia pelo preço que eu paguei, eu comecei comprando $200. E conforme eu tava trocando de casa, de apartamento, na época, tava comprando um, alugando o outro, tava com o outro, precisava da grana, fui comprando aos poucos. E foi subindo tanto que mesmo assim eu consegui fazer quase 400% na grana que aconteceu ali. Então, regra 1, não coloca a grana que você precisa na renda variável. Nem criptomoeda, nada, nunca. Até porque criptomoeda é renda variável. Não coloca essa grana lá, beleza? Você vai colocar a grana que você não precisa na renda variável no ponto, no dia e na estratégia quando ela der a entrada certa. Beleza? Então, só para mostrar para vocês aqui que dá para perder esperando uma análise, dá para você, ganhar, né? Você errando uma análise, mas daria para você ganhar muito mais? Daria, mas segue a sua estratégia.
coloca a grana no bolso. Dinheiro de lucro é lucro no bolso que é bom, beleza? Deixa eu pegar outra postagem aqui da mesma época. Essa aqui foi a correção. É o mesmo gráfico, tá, gente? Foi em junho ali de 2020, mas aqui eu fiz uma comparação ao plano real, tá? A bolsa desde 95 ali, onde foi o plano real criado, que foi uma estratégia aí que foi o mesmo ponto. Então, se você pegar aí do plano real criado até o topo ali antes da pandemia, dessa queda, foi uma queda aí mais ou menos de 50% do valor do mercado. Dos 120 aos 60 mil pontos aí. Beleza? Vamos pro dolinho aqui. Dólar do Brasil. Essa postagem aqui já é mais recente, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa postagem aqui é do meio do ano passado. A gente está em 2025 agora. Essa postagem foi no meio do ano passado. Por que eu fiz isso aqui? Cara, dólar é a moeda mundial. São vários estudos que eu tenho no dólar. Eu sou o Dollar Man. Eu odeio ter dinheiro no Brasil. Eu acho que o patrimônio tem que estar dolarizado. Você não precisa ser agressivo que nem eu, mas você tem que ter uma boa parte do seu dinheiro em dólar. Porque isso aqui é a prova, gente, de que o nosso dinheiro, infelizmente, não vale nada. Né? Olha aqui. 5 anos atrás, 10 anos atrás, o dólar era nem R$3, gente. O dólar era 2,50 quase. Vou pegar aí 2015, vai até o fundo de 2015 aí. Aqui. O dólar era 2,50 e hoje está mais de 6, né? É um absurdo como desvaloriza o nosso dinheiro. Não é o nosso dinheiro Brasil, tá? Todas as moedas praticamente desvalorizam em relação ao dólar. São poucas que mantêm a valorização. Mas pra gente que mora no Brasil, latino, país emergente, com greve dos caminhoneiros, 2 impeachment e um monte de zona acontecendo, cara, se você morasse na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, você colocaria dinheiro no Brasil? Já pararam para pensar isso? Vocês investiriam no governo que está aí hoje? Vocês confiam ao ponto disso? Colocar sua grana aí? Claro que não, né, gente? Vamos buscar país de primeiro mundo para investir. Então, por que eu fiz esse estudo aqui? Eu já venho comprando dólar, hoje não, porque eu já realizei, né? Mas eu vim comprando dólar desde os 4,70, 4,80. Acho que o último fundo que eu comprei foi por aqui. Foi por aqui. Mas eu só comprei acima dos 4,70, 4,80. Vou colocar aqui, ó. Mas vocês estão vendo a diferença? Porrada para cima, correção 50%. Regrinha dos 50%. Chegou perto dos 50%, meu amigo, eu vou começar a comprar. Então eu comecei a comprar aqui nos 4,70, 4,80, por aqui assim. E fui levando aí até o final de 2024, meio de 2024. E esse estudo aqui, como vocês podem ver, as linhas eles respeitam bastante, análise técnica aqui do triângulo de alta. E quando ele chegou aqui, o que aconteceu? Eu falei, cara, ele vai romper para cima, que o recorde de até então aqui era na pandemia, né? O recorde do dólar aqui era R$6. Isso aí foi alta lá da pandemia. Então eu falei, bom, uma hora ele vai romper, tá com cara de romper agora. E eu vou traçar os alvos para cima. Então o que eu fiz? Peguei a mesma pernada de alta aqui, e os meus alvos eram onde? 6,32, o próximo lá em 6,70. E fiz essa publicação aqui, já estava achando que realmente ia passar dos R$6, né? Por tudo que estava acontecendo, roubo fiscal, governo totalmente perdido, crise nos Estados Unidos, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, guerra no mundo inteiro. Então vamos dar play para ver o que aconteceu. Gente, exatamente no alvo, né? Exatamente no alvo de novo. Mas vocês se ligaram na regrinha de 50%? Porrada para cima, 50%, compra. Teria pegado aí o dólar de 6,70, vamos colocar R$5, vai. Seja R$5 aqui. Comprou atrasado, comprei nos R$5 aqui. 6,30, gente. De novo, vocês acham que se eu tivesse certeza disso aqui, eu não venderia tudo que eu tenho, compraria tudo de dólar e ficaria rico de um dia para noite? Óbvio que não, né? Poderia estar errado. Poderia ter subido aqui no 100% aqui, nos R$6 e realmente ter caído tudo de volta e vir para os 5. Poderia qualquer coisa. Mas quando você tem a estratégia, paciência, calma, disciplina e você está pensando ao longo prazo, por que no swing trade position é mais fácil que no day trade?
Porque no day trade você abre a operação e fecha no mesmo dia. Você vai ter que abrir ali no mercado futuro americano, falando dos Estados Unidos, que você tem 23 horas de mercado aberto. Você tem 23 horas de mercado aberto. Você vai ter que fechar. Você vai ter que fechar a operação. Então, para você fazer um swing trade position, você tem o favor do tempo ao seu favor. Você tem o tempo ao seu favor. Você não precisa decidir nada hoje para amanhã, daqui 1 hora, meia hora, sai uma notícia, cai, sobe, indicador econômico, e sai não sei o que, e guerra, não sei o que lá, e um ameaça o outro. Gente, você fica muito exposto no day trade. Por que eu comecei no swing trade? Porque eu vi que a técnica funcionava e que eu tinha o tempo ao longo prazo. Ah, comprei aqui atrasado nos 5 reais. Cadê os 5 reais? Comprei nos 5 reais e aqui ele chegou a bater 4,70 de novo. Ótimo! E se eu seguisse lá o que eu falei para vocês, de ter uma grana separada na renda fixa para fazer aporte, conforme ele fosse caindo, eu ia puxar mais ainda o meu preço médio para baixo e esperar toda essa minha tendência de alta aqui, que era o que eu estava prevendo. Era a minha intenção, era a minha estratégia, é o que eu tinha que respeitar. Mesmo que eu comprasse nesse range aqui dos 4,70 até os 5,10, eu tinha toda essa alta aqui até os 6 reais, que era o topo anterior. E podia bater aqui e voltar? Podia romper aqui na região de 111, que é violonada. Geralmente 111 de fio é violonada. Não deu outra, ele bateu no alvo certinho e despencou tudo de uma vez de novo, né? Então, de novo, uma coisa que deu certo porque você teve paciência. Olha o tempo que demorou se você fosse fazer da pandemia até agora. 6 reais na pandemia. 6,32 quando? 5 anos depois, gente. 5 anos depois. 5 anos que você podia ter comprado aqui no topo e tá chorando até agora, depois de 5 anos ter passado um sufoco desgraçado, precisado do dinheiro, ter vendido no prejuízo. Ou você podia não ter comprado aqui, esperado uma correção aqui no 50%. Olha isso, gente. 6 reais. Quase no 50%. Ou no 61 aqui também, vale a pena. Essa região toda aqui é de compra. 50% 61. Então você poderia ter comprado aqui, feito o preço médio, vendido lá em cima, comprado de novo aqui embaixo, ou só comprado aqui embaixo, segurado aí 2, 3 anos, para você ter a rentabilidade bem alta. Então, de novo, para quem opera mercado americano, aí, se você tem uma estratégia no dólar do Brasil, e você junta isso à estratégia que eu usei na bolsa americana, você ganha 2 vezes. Você ganha quando você traz o dinheiro de volta, que o dólar você pagou 5 reais e trouxe a 6, você você ganha também nas ações americanas. Você pagou, vamos dar exemplo aí, eu paguei $90 na Tesla. A Tesla bateu 400, gente. E eu comprei isso aí com o dólar a 5 reais. Então, eu transferi dólar para fora a menos de 5. Comprei a Tesla 90. Vendi a Tesla lá fora a 400, 380. E quando eu fui trazer o lucro para o Brasil, o dólar estava a 6 reais. Então, você ganha 2 vezes no câmbio e no seu ativo lá de fora que você comprou. É uma estratégia mais difícil, você tem que esperar muito mais, tem muito mais disciplina, porque você está juntando 2 ativos, o dólar contra o Brasil e seu ativo lá de ações, ou seja, lá o que você vai comprar nos Estados Unidos. Beleza? Então, isso aqui foi só para mostrar para vocês que tem uma estratégia, a regrinha dos 50%, o longo prazo está ao seu favor, mas você tem que ter aquilo lá tudo, disciplina, estratégia, paciência, não precisar do dinheiro, não ter pânico e aguardar o tempo bater no seu alvo. Beleza? Vai fazendo parcial ao longo do caminho. Ah, puta, eu não aguento comprar aqui a 5 e esperar bater os 6. Quando eu vejo 5,50 eu já fico louco com o lucro, já quero vender. Cara, você tem o tempo a seu favor. Não adianta você tentar fazer uma coisa que você psicologicamente e emocionalmente não vai conseguir. Esse é o principal. A parte psicológica e a emocional, você não conseguir fazer o que você está se propondo a fazer, a seguir a sua estratégia. Seguir aquilo que você mesmo desenhou e combinou com você mesmo. Esse é o segredo, beleza? Então, na próxima aula eu vou atualizar todos os gráficos aí das estratégias, vou postar aqui também no TradingView, que faz tempo que eu não posto, mas isso aqui foi só para mostrar para vocês que ao longo prazo tem como ganhar dinheiro sim, não é só comprar na baixa, na alta, ganhar em Bitcoin, fazer day trade, existem outras modalidades que com tempo, calma, você vai até desenvolver o seu psicológico, vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, vai te ajudar a ter uma situação financeira melhor, você vai conseguir desenvolver você mesmo a sua estratégia de aposentadoria, você vai definir o lucro que você vai ter, não faz coisa imposta, não faz aquilo que você não se sente confortável. O segredo do mercado financeiro é se sentir confortável com o que você está fazendo. Beleza? Então, obrigado por todo mundo ter assistido. Veja quantas vezes você quiser. Manda as perguntas aí que eu respondo todo mundo sempre. Beleza?
E abraço, pessoal. Obrigado por ter assistido e vamos para a próxima aula que vai ser a atualização dos gráficos, dos eventos e dos ativos que eu opero. Abraço, tchau, tchau.